Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem, gente, durante esta semana é nosso convidado o vice-prefeito de Cubatão e também secretário de Planejamento, Pedro Sá, vem falar com a gente sobre as novidades do governo. E eu vou começar assim, né? O Pedro sempre, quando a gente anda nos bastidores políticos, diz: o Pedrinho tem solução para tudo. É o senhor solução. E agora no governo ele vem falar para a gente exatamente sobre isso, como é que o governo está tentando solucionar os problemas que a nossa cidade atravessa. Queria agradecer ao Pedro, porque sempre nos atende com muita presteza, agilidade, e é sempre muito confiante, né, Pedro? Então queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Olá, Marcelo, olá você, telespectador que está aí nos assistindo. Quero dizer que é sempre uma alegria, Marcelo, é dever de todos nós políticos prestar contas, atuar com transparência. Então, a oportunidade de vir aqui conversar com os cidadãos da nossa cidade, trazer novidades e, quem sabe, reforçar essa questão de solução, do senhor solução. Eu, de fato, sempre acredito que a gente tem jeito para resolver os problemas e tem que ter agilidade para corrigir o percurso quando aquela opção de solução não for a melhor, mas eu não tenho a menor dúvida que nós vamos fazer um governo diferenciado, que vai mudar a história da nossa cidade e que vai garantir uma vida melhor para todos os cidadãos de Cubatão e para todos os que passam por aqui. Eu estou muito confiante no sucesso do governo. Certo, nós já vamos daqui a pouco pontuar esse tipo de ação que o governo pretende preparar, mas vamos falar inicialmente de expectativa. Quando se começa um governo, se começa com muita expectativa. Como era uma novidade, a população tinha uma expectativa gigante, principalmente com um problema monumental, que era o hospital. O hospital que toda hora a gente vê vídeo em algum lugar, o prefeito prometendo o hospital para o dia 1º de janeiro. Hoje vocês estão com esse enfrentamento. Há uma expectativa de que o hospital abra agora em setembro. Queria que você falasse inicialmente do hospital, dos problemas, né? As pessoas costumam entender meio errado. Quando o prefeito falava que a partir de 1º de janeiro ele traria solução para o hospital, não quer dizer que vai abrir o hospital 1º de janeiro. Então, essa é uma interpretação da fala que, é claro, no momento, no auge da campanha, às vezes, gera uma expectativa e um entendimento incorreto. Mas a abertura do hospital exige, acima de tudo, responsabilidade. O hospital tem que ser sustentável. Por conta de depender exclusivamente dos repasses da prefeitura, chegamos à situação que chegamos, mais de 500 pessoas desempregadas, um hospital que durante mais de um ano não atendeu ninguém, ficou pagando folha de pagamento sem conseguir fazer atendimento, sem ter insumos para atendimento, sem pagar os médicos, então eles pararam de atender aqui em Cubatão. Então, a abertura do hospital que a gente está prevendo para setembro, que foi desde o 1º dia de governo, desde o período da transição, a prioridade do prefeito sempre foi o hospital, e agora chegamos a um modelo sustentável. A gente tem que falar que é o hospital sustentável. Então, no começo, a prefeitura ainda entra com um aporte de recurso maior, mas no prazo de 2 anos, a prefeitura praticamente não aporta mais dinheiro no hospital. O hospital vai se sustentar com os repasses SUS, governo do estado, parcerias com indústria, convênios médicos. E essa administração quem é que vai fazer? Vai ser a partir... amanhã vai ser apresentado, essa semana ainda vai ser apresentado, eu não sei que dia exatamente, mas em breve as pessoas vão estar tomando conhecimento do credenciamento. Vai ser publicado um decreto, já deve estar publicando, um decreto de credenciamento das empresas interessadas em fazer a gestão do hospital. Tem uma série de pré-requisitos e de demonstrativos de que tem condições plenas de fazer gestão hospitalar, que tem condição de obter os credenciamentos adicionais que a gente pretende para o hospital. O prefeito cobrou que haja no hospital atendimento, por exemplo, para hemodiálise. A gente gasta um dinheirão transportando gente para lá e para cá. Mas já vai conseguir fazer? Nunca teve, e está no escopo do que a gente vai implantar de hospital a questão de atender hemodiálise aqui. O transporte sanitário, além de um cansativo para o paciente, gera desgaste, sai daqui de manhã, vai fazer hemodiálise em outras cidades, volta só de noite. Então isso compromete muito a própria questão de autoestima do paciente. Então, o hospital vai ser
Quando reaberto, vai ter um atendimento mais amplo, uma referência para toda a região e um hospital que no planejamento foi inclusive pensado nessa questão dos atendimentos regionais, da questão do custeio adequado. Vai ser um hospital que, quando abrir, ninguém vai ter saudades do que a gente viveu. Então parece que o modelo de gestão vai ser um modelo um pouco diferente de tudo que a gente viu, porque parece que vai ter que abrir vai ter que abrir espaço para o atendimento público também, em uma parceria com o governo do estado. Na verdade, a gente vai ter ampliação dos espaços, e aí outro dia me questionaram, mas vai atender menos SUS? Menos do que hoje não, porque a gente hoje tem 0. Então, na verdade, a gente vai resgatar a vaga SUS, mas vai ter também um espaço para outros atendimentos, porque o hospital precisa de recurso de convênio, recurso de parceria com as indústrias, com quem sabe com a Ecovias também, porque tem todo um atendimento de ortopedia que acaba tem recaindo sobre o hospital. Tem uma verba específica para isso, né, Pedro? Que é uma verba de multi-especialidade em razão desse cruzamento. Tem uma verba já. Na verdade, tem diversas verbas vinculadas. Então, se você tem maternidade, você tem lá o Rede Cegonha. Se você tem UTI, você tem uma verba para quem tem UTI. Se você tem atendimento multiespecialidades, tem uma verba. A saúde, ela é cheia de verbas carimbadas. E quem vier fazer gestão hospitalar em Cubatão vai ter que ter competência para captar esses credenciamentos e tornar o Hospital de Cubatão um hospital de referência em todo tipo de atendimento e, principalmente, que a população de Cubatão tenha saúde de qualidade. Pedro, o que está garantindo que isso vai acontecer? Porque assim, a gente sempre já ouviu isso do prefeito, que você acha que... eu um dia desse, participando do programa de rádio, falei o seguinte, será que a inauguração não vai ser para cortar uma fita, ir lá, aparecer e depois joga lá e resolver o problema? Você acha que esse modelo sustentável vai realmente acontecer? Para isso, primeiro foi feito todo um estudo econômico-financeiro, como que vai ser, quais são as possíveis fontes de recursos e quais são as despesas que um hospital tem. Depois o modelo jurídico, um modelo diferenciado, que também foi feito um estudo para adequar, para não ter restrições. E a abrangência de atendimento local, entender as necessidades da nossa cidade, da nossa população, tudo isso está sendo levado em consideração na formatação do projeto. Cria-se uma comissão, avalia-se todos os que se credenciarem, então esse decreto que vai ser publicado, as empresas ou as organizações sociais, enfim, quem quer administrar o hospital, apresenta o seu histórico e a sua capacidade para fazer a gestão de hospital, e aí, dentro dos que forem selecionados, a gente parte para a discussão de quem oferecer a melhor condição financeira também. Quando que a gente vai pôr menos dinheiro? O município não pode ficar custeando o hospital tem que ser custeado, tem que ser autossustentável, como eu falei no começo, e é isso que a gente está fazendo. E mais que isso, o projeto Saúde passa por integrar a saúde de todas as UBSs, a UPA. Saúde base lá. A saúde básica trabalhando integrado. Eu sempre disse que saúde preventiva era fundamental para que a gente tenha uma saúde de qualidade, para que não sobrecarregue o hospital, não sobrecarregue o pronto-socorro. Então, tudo isso está sendo pensado. Gestão de saúde com profissionalismo, coisa que, de fato, não aconteceu anteriormente, por isso chegamos à situação que chegamos. Certo, eu vou precisar fazer um intervalo, mas eu sei que tem uma novidade na área da saúde que eu vou perguntar para o Pedro no próximo bloco. Vou perguntar também, não posso deixar de perguntar da Cursan, dessas novidades, desse novo modelo também. O que a cidade espera desta administração. Então eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto conversando com o Pedro Sá, vice-prefeito e secretário de Planejamento. Conheça agora os apoiadores da TV Polo. Projeto 10 em 1, Espaço Kids. Ótica VIP. CNA, o inglês definitivo. Objetivo Cubatão. Peralta, Viagens e Turismo. ABS Imóveis. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Você já sabe, eu estou conversando com o vice-prefeito e secretário de Planejamento, Pedro Sá. Primeiro bloco a gente falou bastante sobre a questão do hospital, né? E aproveitar um pouquinho desse assunto da saúde, que nós temos, acho que até vergonhoso para a nossa cidade, nós tínhamos lá a policlínica que foi derrubada, a população vivia a expectativa de ele ser construído um shopping com rede cegonha, com um monte de coisa, isso não aconteceu. Por um outro lado, se anunciou também a faculdade de medicina. O que tem de real disso, Pedro? Tem de real que existe realmente uma faculdade que obteve credenciamento do Ministério da Educação para poder implantar a faculdade de medicina aqui em Cubatão. Vai ser construído, já existe um projeto, as tratativas estão em andamento, mas já está bem adiantado, tem um projeto e
como compensação para o município, eles constroem uma policlínica, então o município desonerou dessa obrigação por conta do próprio agente que vai edificar lá o prédio da universidade, faz também a policlínica para o município naquela área que está integrada ali junto ao hospital e junto ao PS infantil e junto ao pronto-socorro. E o shopping pode esquecer, por enquanto, O shopping pode esquecer no sentido de que, primeiro, que não é uma ação da prefeitura, é uma ação da iniciativa privada. E por conta da situação econômica do nosso país, o pessoal, que eram os empreendedores que iam fazer o shopping, retraíram e neste momento não há nenhuma expectativa quanto a isso. E mais do que isso, tem também que levar em consideração que o shopping, sem pensar no que fazer na Avenida 9 de Abril, com o comércio da 9 de Abril, se você constrói um shopping, mata a 9 de Abril, então a cidade tem que ser de fato planejada e é isso que a gente está trabalhando. Pode ser até que venha um shopping, mas a gente, junto com um shopping, tem que pensar em prestigiar aqueles que até hoje apostaram na nossa cidade, acreditaram, continuam se mantendo lá, resistindo bravamente. Então, dentro dos projetos que a gente está fazendo, pode ser até que venha um shopping, mas mais do que isso, a gente precisa trazer gente para morar em Cubatão, gente com potencial para gastar no nosso comércio, para utilizar a infraestrutura. A gente tem uma infraestrutura excelente, urbana, de vias pavimentadas, de segurança, vai ter um hospital de primeira linha, então a gente precisa trazer gente para morar aqui, que é quem vai consumir no comércio e quem vai justificar trazer novos empreendimentos e vai gerar emprego também. Pedro, eu vou tentar aproveitar esse bloco para a gente... Eu vou te perguntar um monte de pepino que tem na cidade, tá? Mas vamos ver se a gente consegue fazer tudo nesse bloco, ver se você tem essas respostas aí. Eu mesmo acabei promovendo um protesto bem humorado, vamos dizer, na Avenida das Américas com a Europa, com o problema da questão Onda Limpa. Nós vamos falar sobre funcionalismo, viu, gente? Eu sei que vocês estão querendo saber, o Pedro é funcionário, ele vai falar. O programa Onda Limpa acabou com o casqueiro. E um dia desse, estava num programa de rádio também, um vereador falou assim, olha, já descascou a rua, agora só vai pavimentar. Eu falei, mas rua descascada em Cubatão sem pavimento é o que não falta. O que garante que vai acontecer? A gente teve uma dificuldade para engrenar a máquina administrativa, começar os tapa-buracos, conversar com a Sabesp, não só sobre Onda Limpa, mas sobre uma dívida de mais de 15 milhões. Imagina que a prefeitura nos últimos anos não pagava a conta de água, porque não gostava da Sabesp, então não pagava a conta de água. A gente tem uma dívida aí de mais de 15 milhões e está em protesto, está no cadinho, não pode receber recurso de fora. Então a gente reclama da Sabesp por causa do buraco, e aí não paga a conta de água, a gente fica inadimplente duas vezes, inadimplente com a população e inadimplente junto aos órgãos federais e, portanto, vetado de receber recurso. Expectativa? A gente vai, o tapa-buraco já começou, vai ser agora lançado uma licitação grande, uma ata de registro de preço, e a ideia é a seguinte, onde for buraco Sabesp, a gente conserta o buraco e cobra depois da Sabesp. O que não dá é para ficar esperando a Sabesp voltar para corrigir e o buraco fica eterno. Certo. Então, a recomendação minha como vice-prefeito, secretário de planejamento e como uma pessoa que tem atuado cada dia mais próximo ao prefeito no sentido de buscar juntos... Você conhece o Onda Limpa porque você acompanhou, né, Pedro? Acompanhei durante um período, acompanhei o Onda Limpa e sempre defendi essa questão. Aonde o serviço fica mal feito, a prefeitura entra, refaz o serviço da forma adequada e cobra da Sabesp. E aí sim, inclusive a gente tinha antigamente um termo de encontro de contas, aonde a Sabesp quebrasse, aí a gente ia lá, consertava e depois descontava a batia da conta de água. Isso era um termo de cooperação que, principalmente por causa de ligações de água, calçada quebrada, a gente tinha contrato, a Sabesp não tinha, e isso facilitava muito a vida. Então, retomar as coisas que eram boas e criar novas formas de resolver o problema, esse é o nosso desafio. Esse ano se resolve isso eu acredito que a partir do meio do ano. Certo. O começo da administração, como eu falei, muito difícil, uma relação com o funcionalismo, você comentou, uma relação muito complicada. A pergunta agora é essa, exatamente isso. Pedro, você é funcionário. Sim. Você é funcionário de carreira da prefeitura, isso. Certo? E de repente existiu uma expectativa de valorização do funcionário público, se pregou muito isso, se apostou nisso, o funcionário acreditou e para o funcionário ele tomou uma tamancada sem tamanho, está tonto até hoje com essa história do plano do pacote de bondades que foi aprovado e parece que teve um recuo do município agora. Como é que o Pedro está encarando essa situação? Como é que está? Porque o Pedro falou assim, o que eu faço? O que deu errado? Não era isso ou era isso? Não teve, na verdade, nem teve recuo da administração e nem eu fiquei omisso, fui enganado nessa história. Eu digo assim, eu sou um soldado dentro da trincheira. Eu luto em favor do funcionalismo, mas também luto com a consciência de que a arrecadação está caindo neste momento, a gente tem que enquadrar dentro dos 54% a despesa com o pessoal.
Muitos dos benefícios que o funcionalismo tem, num momento de tanto desemprego na cidade, de queda de receita, de dificuldade de pagar e de honrar os compromissos da prefeitura, eu entendo que não existe perda definitiva. Às vezes você dá um passo atrás para poder dar outro passo à frente. E talvez até seja dentro do meu espírito otimista, de acreditar que é possível recuperar mais na frente. Você acha que vai recuperar? Eu acho que é possível recuperar. Tá. Dentro também de uma logística que a gente está fazendo de atrair novos investimentos, de aumentar a receita do município de novo e aí permitir que a gente remunere melhor, premie quem desempenha as suas funções. Desgastou, isso é né, outra Pedro? coisa. Criou um desgaste muito grande. Desgastou o funcionário. Costumo dizer que todo mundo perdeu. A administração perdeu muito porque a relação da população com o serviço público, mais de 80% da população se utiliza do serviço público de saúde e de educação. Então, 39 dias de greve, serviços suspensos, mãe que não podia ir trabalhar porque não tinha onde deixar filho, atendimento precoce dentro, assim, precoce não, prejudicado, precário dentro das policlínicas, das unidades de atendimento, enfim, a relação ficou muito difícil, o funcionário, por conta de toda a violência que aconteceu durante o processo. Então, isso, Pedro, você falou uma coisa muito interessante aí no começo, que foi o seguinte, foi de reconhecer o erro. A administração em algum momento reconheceu que faltou um diálogo no começo da conversa, porque não parece que o diálogo aconteceu só no final. E aconteceu por conta de perceber que realmente podia ter começado mais cedo. Isso daí dentro do próprio grupo de governo, a gente debate essa questão que para nós mesmos não teve a clareza necessária, então a gente ficou sabendo junto com todo mundo e podia de fato ter uma discussão prévia que evitaria todo esse desgaste. Mas eu tenho dito muito que não adianta chorar leite derramado, a gente tem que pensar para frente. Pensar para frente é o quê? Resgatar a autoestima do funcionalismo, mostrar que a gente pode construir projetos positivos de melhoria na qualidade do ensino. Eu tenho que te, às vezes, te interromper. Pode interromper à vontade, porque quando eu começo a falar, eu me empolgo. Não, essa questão da autoestima é uma coisa muito interessante, que nem, por exemplo, quando ele acabou a greve, ele volta para o trabalho dele, mas não volta tão motivado assim em razão de tudo isso que vai acontecer. Então, por exemplo, a diretora da escola que está lá, que abre a escola lá, qualquer coisinha que der errado agora, ela vai falar assim, reclama lá em cima. É verdade. Não, e não foi só o funcionalismo, teve o problema da Cursan. Isso, esse é o que eu quero que você fale também. Que a Cursan, por que a Cursan fechou, vai fechar? Porque a Cursan ficou sem certidões, mais de 50 milhões de dívida com FGTS, com dívidas de impostos, dívidas que ficaram inegociáveis em termos de parcelamento, e mesmo que houvesse um parcelamento, parcelas de um valor muito alto. Então, o poder público não pode assinar contrato com empresa que não tem certidão. Se a Cursan não tem certidão, ainda que a prefeitura seja acionista majoritário, a recomendação do Tribunal de Contas não pode assinar. E aí não tem o que fazer. Mas não é de hoje, já vinha assinando contrato, essa certidão não aconteceu agora. Quer dizer que o governo passado também já assinava ilegalmente? A gente levou uma paulada, isso a população até não sabe, é uma coisa que é até engraçada. O edifício Castro, há um tempão tinha problema também, e contornava. No começo do ano agora, teve uma determinação judicial, interdito o edifício Castro. A gente fala assim, mas dá um tempo, espera 90 dias, a gente está articulando, a gente tem um plano para poder fazer o ABCB. A Justiça diz o seguinte, a instituição não tem credibilidade para ter prazo, não interessa se mudou de governo, e acabou a conversa de prazo. Partindo disso daí, traçando um paralelo, se isso acontecesse em relação à Cursan, a gente podia ser responsabilizado de uma forma muito mais drástica. A dívida da Cursan é de mais de 100 milhões de reais. É de total irresponsabilidade, porque em 2009, quando se assumiu a Cursan, tinha um caixa de R$1 milhão na Cursan. Em 8 anos, a dívida foi a 108 milhões de reais. E tudo isso está sendo denunciado no Ministério Público. Pedro, isso mesmo, deixa eu te interromper. Esta é a pergunta que acho que a cidade se cobra. Se a cidade, olha, tu vai ter 1 minuto para responder essa pergunta, hein? Olha só. Se a cidade está tão ruim, se a alta administração criou tanto problema, que tipo de providência que esta administração vai fazer para recuperar o prejuízo causado pela outra administração? Uma coisa que sempre se exigiu e nunca se fez: apurar responsabilidades pelas falhas, indicar para o Tribunal de Contas e para o GAECO, que fazem investigações criminais e que fazem a verificação onde existe a suspeita, de fato as responsabilidades. Então a gente vai apresentar todas as documentações nesses órgãos, o prefeito vai marcar uma audiência para
dar satisfação à população, é o que eu falei, nada pode ser feito de forma irresponsável. Sair lançando ao vento que tem um monte de problema é fácil. Agora a gente juntou documentação, fundamentou as denúncias que serão feitas e em muito pouco tempo a população vai ter consciência e conhecimento de tudo de ruim que aconteceu e de qual a forma que está sendo apurado, e aí a justiça vai dizer quem tem culpa e quem não tem culpa. Que tem uma responsabilidade da administração, isso mesmo, sim, não é? Sim. Então, olha, gente, eu vou precisar fazer mais um rápido intervalo, eu volto já com o vice-prefeito, ele vai falar de algumas coisas boas, que eu estou perguntando, fala, explica aí por que está tudo tão ruim, por que tem essa impressão, e ele falou, então daqui a pouco no terceiro bloco, ele vai dizer de alguma coisa, qual é a notícia boa que este governo tem para dar para a comunidade. Sai daí não. Conheça agora os apoiadores da TV Polo. Projeto 10 em 1 Espaço Kids. Ótica VIP. CNA, o inglês definitivo. Objetivo Cubatão. Peralta, Viagens e Turismo. ABS Móveis. Bem, gente, voltamos para o terceiro bloco. Vou procurar ser breve. Eu estou com o vice-prefeito, secretário de Planejamento, Pedro Sá. A gente está conversando de todos os problemas da cidade. Ele está falando qual é a posição do governo, quais são as novidades, como é que o governo está enfrentando esse monte de dificuldade e que respostas o governo tem para dar para a população, em razão de que maneira que ele encontrou a cidade. Então, a gente conversava sobre isso e uma das respostas que a gente quer saber, principalmente o funcionário público aposentado, é Caixa de Previdência. Parece que a Prefeitura deve mais de 100 milhões também para a Caixa de Previdência, Pedro. A Prefeitura deve 300 milhões para a Caixa de Previdência, segundo os levantamentos que foram feitos. A gente está agora fazendo uma revisão desses cálculos. Mais incrível, nada é computado no balanço da Prefeitura, esses números ficam ao vento, ninguém faz o registro contábil das coisas, e aí isso também a gente está cobrando daqui para frente. Mas basicamente de Caixa de Previdência o que eu tenho para dizer, estamos trabalhando para resgatar o plano de saúde do servidor público, restabelecer o equilíbrio da Caixa e principalmente pagar o aposentado junto com o servidor da ativa. Porque isso sempre aconteceu, porque tinha um pulmão, tinha uma caixa, uma reserva dentro da Previdência, então eles pagavam e depois a Prefeitura repunha. Nos últimos 2 anos, essa reserva foi queimada por quem esteve na frente da Caixa de Previdência, e aí a Caixa tem que esperar receber da Prefeitura para poder fazer toda a documentação e fazer o pagamento, por isso que acaba pagando no 4º, 5º dia útil, esse mês pagou no dia 4, então já num prazo menor, e a gente está trabalhando para que todo mundo receba junto. Então a Caixa, como eu disse, e como todo governo, tudo tratando com responsabilidade para garantir soluções definitivas e não remediação que daqui a um ano volta a explodir a mesma bomba. Certo. Já que você disse nisso, as demandas criadas última pergunta ruim, tá, Pedro? Depois você fala das boas. O programa ficou curto para coisa boa, né? As demandas criadas pelos ex-funcionários do hospital, ex-funcionários da Cursan, vocês vão pagar todo mundo direitinho? Como vocês pretendem fazer isso? A gente já está pagando, a HBB, tivemos reunião ontem, está tudo encaminhado para poder regularizar. Cursan, que diminuiu o efetivo, todas as providências tomadas para que os funcionários recebam o que têm direito das quitações. Enfim, tudo sendo tratado dentro das possibilidades, avaliando todas as receitas que nós temos e pagando o máximo possível. E congelamos uma parte da dívida, que a gente está fazendo auditoria, que também dá em torno de 100 milhões de reais de dívidas do ano passado com fornecedores. Tem dívida de INSS que não foi paga, foi recolhida, retirada do prestador de serviço e não foi recolhido para o INSS, que é apropriação indébita. O município também tinha isso, não tinha? Tudo os funcionários isso, também reclamavam isso. Inclusive da assistência médica, descontava do funcionário, não repassava para a Caixa de Previdência. Então essa questão da apropriação de débito, tudo isso está dentro da apuração que a gente está fazendo e da denúncia que vai ser apresentada de forma responsável. Até a questão, por exemplo, do balanço, que não incluiu 13º, não incluiu horas extras devidas, tudo que era despesa do ano passado, para não infringir lei de responsabilidade fiscal, jogaram tudo para o ano de 2017 e a gente então está filtrando tudo isso, corrigindo com a assessoria, inclusive do Tribunal de Contas, para garantir que as coisas sejam corretas e perceptíveis. A transparência tem que ser total. Não dá para ficar surgindo o número da cartola de dívida. Não tinha contabilizado ainda. Tudo que tiver de dívida vai ser contabilizado e dado ciência para a população. Tá, Pedro, eu deixei para o último bloco, eu falei o seguinte, quais são as notícias positivas que esse governo, que está passando por esse processo de desgaste, tem para a comunidade? Notícia boa é reconhecer que o período da indústria de base no Brasil
passa por uma crise infindável, muito difícil de reconduzir, retomar a atividade plena da Uzi Minas, por exemplo, de toda a indústria de base. O que nós estamos fazendo? Trabalhando junto com a Abiquim para atrair novos investidores, trazer novas plantas na área de transformação, que é a área secundária da indústria, desenvolver atividade portuária, otimizando o uso do Porto da Uzi Minas, por exemplo, novos investimentos estratégicos na região e valorizar o trabalhador da cidade. Então, pensando em fazer capacitação, a gente está também trabalhando muito na questão do cidade inteligente. O que é cidade inteligente e humana? Cidade inteligente e humana é a cidade que investe na segurança, na colocação de câmeras, para, por exemplo, num evento de acidente, você consegue abrir todos os sinais de trânsito para a ambulância chegar mais de perto, mais rápido. Isso é investimento em tecnologia. Investimento em tecnologia. E aí, as startups, trabalhar com os ensino, Escola Técnica Paula Souza, Escola Técnica Federal, incentivar os alunos dessas escolas a desenvolver novas tecnologias. Efetivamente, já tem alguma coisinha em andamento nesse sentido? O que você tem assim? Você está trabalhando com as perspectivas disso acontecer? A gente já está... Porque essa é uma prática que não se implanta de um dia para o outro. Então, a gente está contatando empresários, contratando empresas de tecnologia, mantendo contato com as escolas também, para poder fazer um projeto mais amplo. A gente deve, a partir do mês de junho, começar umas audiências para discutir esse projeto. O projeto está sendo elaborado, assim que ele estiver pronto, precisa de uma fase de captação e a gente está tentando, inclusive, recursos, tem fundos de cooperação com o Japão e com a Inglaterra que podem entrar como patrocinadores desse projeto. Então a gente tem ido muito a Brasília, a relação com o deputado Papa, que tem dado um suporte muito grande para a Prefeitura de Cubatão, no sentido de abrir as portas dos ministérios. Eu já estive no Ministério da Justiça, no Ministério das Cidades, no Ministério da Ciência e Tecnologia, no BNDES. Aliás, para quê? Captar recurso, trazer investimento para Cubatão. Investimento vai gerar emprego e atividade econômica. Isso é a coisa que a gente mais precisa. Emprego e atividade econômica, porque isso faz girar a roda da economia local, da padaria, do comércio local, da manicure. Então, precisa que as pessoas tenham emprego e tenham renda para poder gastar e reverter esse ciclo que está andando de marcha ré. Você vê, recentemente, a Associação Comercial falou de um novo plano também de fomento ao comércio, um cartão com uma entidade FACESP. Parece que ele vai apresentar, não sei se você já ouviu alguma coisa. Você acha que é importante também? A Prefeitura acha que pode abraçar essa ideia? Porque é quase uma revisão, não, né? Uma reedição do cartão servidor que tinha, mais ou menos. Parece, fica com essa impressão. Mas, na verdade, é uma iniciativa do comerciante, isso é muito legal, que não está esperando a Prefeitura ter uma atitude, então eu acho isso fantástico. Na crise, as pessoas põem para funcionar a cabeça e acabam trazendo propostas novas, criativas. A gente deve ter uma reunião em breve, tá para agendar essa reunião. O novo presidente com da SIC e com o Geraldo. Da SIC, o Geraldo. Inclusive, essa semana ainda tem um café da manhã com o Geraldo para a gente tratar de algumas coisas. Enfim, a Prefeitura, de fato, está de portas abertas para escutar sugestões, para construir junto o projeto de cidade. Ninguém tem todas as soluções no bolso. Isso não sai da cartola, isso tem que ser conversado e todas as boas ideias têm que ser aproveitadas. Pedro, a gente está quase terminando o programa, mas eu preciso falar de uma outra coisa. Câmara Municipal. Eu digo o seguinte, às vezes eu fico até assustado quando eu vejo uma Câmara que ela está quase que na sua totalidade com a administração. Não tem oposição. Marcelo, mas a diferença dessa Câmara em relação às outras, nada foi negociado, barganhado. A Câmara está junto com o prefeito porque reconhece a dificuldade que tem de administrar nesse momento e fazer oposição no momento da crise é tumultuar o processo. Então o que os vereadores têm feito é trazer boas ideias, é contribuir positivamente para a administração, é se reunir semanalmente com o prefeito para ajudar a construir uma cidade melhor. Então às vezes as pessoas falam, a Câmara é refém do governo. Não é refém e não foi comprada. É uma Câmara que está imbuída de um projeto de cidade melhor e que tem buscado participar ativamente desse projeto de cidade melhor. Fazer oposição hoje por fazer é uma irresponsabilidade. E ainda que tenha momentos de desgaste, nenhum vereador se furtou de estar junto do governo. E isso é que é muito legal. Que geralmente, na hora do desgaste, 3 ou 4 ou 5 pulam fora, ficam numa boa e querem de novo continuar colhendo as benesses de governo. Então, nesse momento,
todo mundo rói o osso e quando tiver que colher os frutos, vai colher os frutos juntos. Certo. Pedro, para terminar, a prefeitura, tu acha que ela consegue... O governo não decolou ainda, o avião ainda está na pista, ainda esquentando o motor. Verdade. Eu acho que essa é a perspectiva. Tu acha que a partir de quando tudo isso que você falou vai começar a acontecer de maneira prática? Marcelo, aí é uma opinião minha, pessoal, Certo. Pedro de Sá. Eu entendo que tem algumas peças que precisam ser mudadas dentro desse jogo. Tem gente que não se enquadrou, que não conhece a cidade, que não se adaptou à nossa realidade. Estou falando de secretário, estou falando de tudo, estou falando do conjunto de peças que atuam junto ao governo. Às vezes não é secretariado, tem funcionário que está fora de lugar, que tem que ir para o lugar certo. Então, organizar melhor a máquina é uma dificuldade que aconteceu nesse início de governo, mas que tem sido... O prefeito tem olhado com muita sensibilidade para essa questão e tem já sinalizado que vai corrigir o rumo da onde tem problema, porque tem coisas que precisam de fato ser corrigidas. E aí eu queria aproveitar o programa para convidar as pessoas a participarem do orçamento participativo, que é uma chance que todo mundo tem de opinar no futuro da cidade, é falar o que quer para o ano que vem. Então entrem lá no site da prefeitura, tem lá uma janelinha, orçamento participativo, dê suas ideias e contribuições, o que precisa no seu bairro, o que a cidade precisa para ser melhor, e a gente vai incluir tudo isso dentro de um processo. Certo. Bem, já levantaram a plaquinha ali que o tempo acabou. Eu queria agradecer muito ao Pedro pela presença. Obrigado, não fugiu das perguntas, né? Foi objetivo. E acho que é isso que é importante mesmo. Você já falou, um homem público tem que vir prestar contas, mesmo em um momento de dificuldade. A população precisa saber o que o governo pensa e para onde está navegando, para onde o capitão leva o barco. Então, queria agradecer ao Pedro e sucesso aí na gestão nesse governo. Obrigado, Marcelo. Obrigado à TV Polo pela oportunidade. Parabéns à TV Polo por levar esse recado para a comunidade e principalmente parabéns a você, telespectador, que nos acompanhou e que vai participar da vida da prefeitura, da vida da cidade, ajudando a construir uma cidade melhor para todos nós. Bem, gente, Papo na Polo fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima edição. Tchau, tchau.